Então, pessoal, basicamente é o seguinte, quando a gente está tratando de projeto de subestação, a gente tem que ter uma noção. O bom projetista, como eu falei ontem para vocês, na nossa live de ontem, que a gente falou um pouquinho do Gustavo, no nosso estudo de caso prático, nós falamos que o projetista ele vai ficando bom, claro, à medida que ele vai executando mais projetos, mas também à medida que ele vai tendo experiência, né, com montagens, ele vai visitando cada vez mais cabines e, claro que é até um ponto que o Rocha ressalta muito, a pessoa tem que ser observadora, ela tem que observar. Muitas vezes você pega um pequeno detalhe de montagem, um pequeno macetezinho que o profissional fez ali de artifício, perfeito? Que você pega um grande gancho, uma coisa que vai facilitar muito o seu projeto, uma coisa que vai melhorar aos poucos o seu memorial descritivo. Então, são pequenas coisas que, na verdade, fazem grande diferença no projeto. E também, outra coisa importante que a gente vai ver aqui é com relação ao dimensional, principalmente. Hoje você vai ganhar uma noção maior de projeto com relação a dimensões. Muitas vezes, né, a gente tem alguma dificuldade de falar, ó, essa dimensão será que vai ser suficiente para a gente ter um cubículo confortável do ponto de vista, claro, de montagem, do ponto de vista de manutenção? Será que aquilo é possível de ser executado ou não? E hoje eu vou passar um pouquinho de noção disso para vocês. Vamos enquadrar aqui agora no nosso cubículo de medição, na parte frontal do cubículo, para que vocês entendam como que nesse cubículo fica a montagem. Vamos passar aqui no corte em planta primeiro para vocês, tá? Do projeto, para que vocês entendam melhor como funciona o projeto e aí nós vamos colocar lado a lado esse cubículo com o projeto para fazer uma análise comparativa e o Rocha vai dar umas pinceladas para você nos pontos práticos dessa questão. Perfeito? Rocha já está aparecendo na tela. Então, vamos para o projeto propriamente dito aqui para a gente entender. No projeto, pessoal, quando a gente está tratando do cubículo de proteção, a gente tem que observar o seguinte. Qual que é o princípio básico do termo do ponto de vista construtivo da subestação? A gente vai ter, basicamente, 3 cubículos fundamentais na nossa subestação. A gente vai ter o cubículo de medição, que é esse cubículo aqui na entrada da subestação. A gente vai ter o cubículo de medição aqui, perfeito. A gente vai ter o cubículo de proteção, é onde está localizado o núcleo da proteção da nossa subestação. Claro que o relé de proteção, né, que é a parte pensante dessa proteção, pode estar ou não localizado nesse cubículo a depender do tipo construtivo do disjuntor. Por exemplo, os disjuntores on-board, eles já têm o relé de proteção incorporado nele. Nesse caso específico, que é o que a gente vai mostrar aqui hoje, ele não tem o disjuntor acoplado, portanto, fica segregado, porém na parede dentro da subestação, o quadro de proteção. Perfeito? Então, compõe-se, vamos dizer assim, a célula ou o cubículo de proteção da subestação. Mais à frente a gente vai ter os cubículos de transformação. Os cubículos de transformação, qual que é a função dele? Trazer atenção para um nível de utilização dentro da indústria daquele cliente. Ah, Ailton, necessariamente eu vou ter cubículos de transformação dentro da subestação? Não necessariamente. Por exemplo, em caso de usinas, de projetos de usinas solares, vamos dizer acima de 1 mega, a gente começa a ser vantajoso locar os transformadores próximos aos inversores, porque as distâncias começam a ficar muito longas, então não compensa eu gastar com cabo de baixa tensão para chegar lá no meu arranjo de inversores. Esse é um ponto muito importante que a gente tem que ressaltar. Nesse caso desse projeto, a gente tem 2 cubículos de proteção que a gente vai mostrar para vocês, tá? Então, vou colocar aqui lado a lado a tela e a subestação para que vocês consigam ter uma visão do projeto no corte frontal. Vou pegar o corte frontal do cubículo de medição para vocês, que está aqui nesse ponto, ó. O que acontece? Aqui, ó, a subestação, vamos ver no frontal dela aqui, ó. Basicamente, ela vai ter o arranjo aqui que eu falei para vocês. Então, o que ela vai ter? O cubículo de medição, passa pelo cubículo de proteção, transformação no corte, transformação 2, vamos dizer assim. Perfeito? Se eu olhar o cubículo de medição, uma análise mais aproximada dele, a gente vai ter esse arranjo aqui específico, ó. Se eu olhar de lado, vai ser exatamente o que a gente está vendo de lado aí, nesse caso. Tá? A gente vai ter os 3 TCs em cima, os 3 TPs embaixo, tá? E o cabo chegando aqui nesse ponto. Esse é o tipo de arranjo onde eu tenho a entrada subterrânea da subestação. Você está vendo que eu tenho um eletroduto aqui, normalmente um eletroduto de 4 polegadas, e os condutores, o que acontece nesse caso? A entrada é subterrânea.
No nosso caso exemplo, a gente, na montagem que a gente fez, que vocês estão vendo aí, a gente tem colocou os dois arranjos. Por que os dois arranjos? Pode chegar por baixo, como também eu posso ter o caso das subestações ancoradas. Nas subestações ancoradas, a entrada é por cima, quando você está vendo. Quando era rede que não era isolada, né, pai? Ele chegava através das buchas de passagem direto, como vocês estão vendo ali. Na CEMIG agora, como é rede isolada, protegida, né? A gente chega com o tubo direto pela parede, né? Claro, numa posição de forma que ele não beba água. E aí desce os condutores pela parede até chegar nos vergalhões e no sistema de suporte, perfeito? No projeto, na vista frontal, é isso daqui. Então, elementos fundamentais que a gente vai ter no projeto. Cavalete, esse é um ponto fundamental. Transformadores de corrente de medição. Hilton, de quem é a responsabilidade do fornecimento dos cavaletes de medição? É o cliente da concessionária, perfeito? É o cliente que vai fornecer esse cavalete? Não, é o cliente quem deve fornecer, os transformadores de corrente e os transformadores de potencial de medição. Há concessionárias que vão ser só 2 TCs e 2 TPs, que é a 2 elementos, ou ela vai ter 3 TCs e 3 TPs, que é a medição a 3 elementos. Temos também o cavalete para fazer essa sustentação das muflas na posição, para que elas fiquem travadas ali, tá? A abraçadeira tipo MB, que a gente vai ver ali de perto como é que ela é, como ela abraça o cabo, a proteção que ela tem para não ferir o cabo, perfeito? E também aqui já acontece aonde eu faço a terminação dos cabos para poder fazer a conexão no barramento. Vou passar a palavra para o Rocha e ele vai mostrar para vocês inicialmente como que é todo esse arranjo e ele vai fazer comentários parte a parte para vocês sobre dificuldades que tem, boas práticas de montagem também. Pode seguir aí, pai. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Hoje nós vamos falar aqui dessa parte mais construtiva da subestação. A gente vai estar comparando o projeto com o físico para a gente ter noção de como se faz a montagem. Um dos maiores problemas para se elaborar projeto é conhecer os equipamentos para ver como que a gente vai fazer a instalação dele, como que a gente vai montar isso num projeto. Então, quanto mais a gente conhece de equipamentos, mais a gente vai ter facilidade em elaborar um projeto. Tem 2 tipos de projetos. Nós temos projetos básicos e projetos executivos. Normalmente, os projetos das concessionárias são projetos básicos. Os projetos executivos, eles são ricos em detalhes e informações para que, quando se for executar a montagem, não haja dúvida, porque às vezes você vai elaborar um projeto para uma região distante. Então, ele tem que ser o mais detalhado possível para que não tenha dúvida na hora de montar e nem a pessoa tente falar com você e às vezes não vai conseguir. Então, tem que ser bem detalhista nesses instantes. Então, o projeto, nesse caso, tem que ser executivo. Nós vamos passar aqui para o lado agora, então, eu vou estar explicando mais esses componentes. Esse sistema aqui, o Wilson já começou explicando no desenho, é o cubículo de medição, está em corte, tá certo? Nós temos 2 condições, a possibilidade de entrar por cima, se vier aéreo, num sistema onde se aplica buchas, porque tem locais que as concessionárias não aplicam mais buchas. Vocês já entram com os cabos, eles são fixados em isoladores, prendem no TC aqui diretamente e daí segue a instalação. Na parte superior a gente tem a bucha de passagem. Quando ela é instalada desse jeito, ela é uma bucha de passagem do tipo interno e externo. Do lado de dentro, que é interno, ela é lisa. Por que lisa? Porque aqui não vai ter problema de umidade, então ela pode ser lisa. Já do lado de fora, ela é igual uma bucha de um transformador de porcelana. Ela tem que ter um caminho para aumentar a distância, né, que seriam as saias da bucha. Então, nessa instalação, a gente entra por cima, fixa o tirante na bucha. Observem que sempre que possível, dê um grau suave na barra, que dá um acabamento melhor na montagem e também confere uma resistência mecânica maior para as barras. Quando a gente vai na horizontal, aqui nós estamos na vertical, mas quando é horizontal, ângulos de 90, ele aumenta muito o torque na barra e ela balança quando vocês vão manobrar o disjuntor. Esse sistema aqui está com vergalhão de 3/8, que é um dos vergalhões mais utilizados em montagem de subestação. Existem seções maiores de 0,5 polegada, 5/8, mas aí seriam para potências de subestação
bem maiores. No padrão que fica até 13,8, a gente vai dizer assim, até uns 2.500 kVA, vocês montariam facilmente com um vergalhão de 3/8. Então, na montagem entrando por cima, nós teríamos a entrada, desce, aí deriva aqui, passa pelo TC, tem uma derivação, ela vai descer para pegar o sinal de tensão. Os transformadores de potencial ficam embaixo e os transformadores de corrente ficam em cima. Os transformadores de potencial, a gente fecha ele em estrela, aterra a estrela. Agora, para levar esse sinal dos componentes TC e TP para a medição, existe esse sistema que é montado no cavalete, que é um sistema composto de conduletes e dutos, tá certo? Os TCs seguem pelo esse sistema aqui de encaminhamento, desce, vai até uma caixa que a gente chama ela de caixa de derivação. Pelo lado de cá, nós teríamos os encaminhamentos do cabo dos sinais de tensão, que também chegam naquela caixa. Normalmente, quando chega na caixa, vai chegar com um eletroduto de 1,5 polegada. Tem gente que coloca 2, mas a concessionária não exige 2. 1,5 polegada é mais que suficiente. Então, desta caixa aqui, sai um eletroduto de 1,5 e vai para a caixa de medição da concessionária. O cavalete metálico, ele pode ser pintado, algumas concessionárias exigem ele galvanizado a fogo, dependendo da proximidade com o mar. A particularidade é que, se ele for construído e galvanizado a fogo, por exemplo, a gente, para aterrar esse cavalete, todos os componentes, a gente simplesmente aterraria o pé do cavalete em algum ponto. Mas se ele for pintado igual esse daqui, para que se tenha um bom aterramento, o ideal é que cada componente seja aterrado individualmente para garantir um bom aterramento, igual vocês estão vendo aqui. Nós vamos ver também um outro sistema, que seria o sistema de entrada subterrânea. Eu vou mostrar na lateral para vocês essas variações que podem ter, inclusive os detalhes de fixação. Vamos lá para a dúvida do Jefferson aqui. O Jefferson perguntou assim, ó: eu posso fazer proteção e medição abrigada e sair com o ramal aéreo e fazer as subestações abrigadas? Sim, pode. Pode fazer? Ele tem algum cuidado maior que ele tem que tomar com relação a isso? Não, você está falando na proteção, medição e proteção abrigada. Isso, exatamente. E sair com o ramal aéreo e fazer as outras subestações abrigadas. Sim, pode. Normalmente é uma prática muito comum e até facilita para vocês. Vou falar o seguinte: concessionária vende energia. Então, normalmente eu isolo o sistema de medição da concessionária para evitar problemas e facilita. Então, às vezes eu coloco a 5 metros da divisa o sistema de medição e as subestações mais próximo aos centros de carga. Então, depois que eu passei pelo sistema de medição e proteção, eu construo um duto que eu posso sair subterrâneo para a subestação, mas também posso sair aéreo, porque em determinadas regiões é muito mais barato sair com a rede aérea do que construir uma rede subterrânea. Com relação à montagem da bucha, pai, o que normalmente você vê de macete que você tem que ver para fazer a derivação do barramento, com relação ao vergalhão, com relação ao tirante da bucha? Não, com referência à bucha, eu diria para vocês que vocês têm que me atentar mais para a questão da placa de montagem, tá certo? Ela não precisa ser uma chapa muito grossa, não. Uma chapa da ordem aí de 1/4, 3/6, resolve o problema. Ali em cima, ali na montagem, ali, pai, qual que é o cuidado que tem que ter na derivação? Porque a terminação normalmente é uma bitola diferente do tirante, né? Sim. Qual que é o acessório que o pessoal pode fazer? Dá uma mostrada lá, por gentileza. Bom, ali na parte superior que vocês estão vendo as buchas, onde está conectado aquele terminal borne concêntrico, aquele tirante ali, normalmente, aquele ali é de 3/8.
mas vocês acham ele às vezes lá de meia polegada, 5/8, dependendo da corrente, porque aquele sistema lá normalmente ele é em bronze, ele não é em cobre, então ele tem que ter uma seção maior. Quando não é possível vocês conectarem diretamente, alargando o furo do terminal concêntrico, vocês vão ter que colocar uma chapa ali derivando para baixo e fazer um furo nessa chapa para criar um ponto de conexão melhor, para evitar que vocês façam um furo muito grande no terminal e danifique o terminal. Agora, nós vamos descer lentamente aqui, passar para o lado de cá, para mostrar uma vista lateral para vocês dos dois sistemas. Esse sistema aqui, nós contemplamos, para exemplificar, dois sistemas. Aqui, se eu viesse por cima, eu viria aqui eu faria uma curva. A gente não usa aquele acessório curva, não, que é desperdiçar, é gastar dinheiro à toa. A gente faz uma curva direta nele no vergalhão aqui, vem direto aqui no TC, cria-se essa derivação. Importante nessa derivação aqui é o seguinte, às vezes esse terminal, dependendo do fabricante, ele não permite que eu passe direto o vergalhão de cobre. Então eu tenho que seccionar ele aqui em vários pontos, que é ruim, que a gente vai criando resistências de contato. Quanto menos contato assim, menos seccionar, é melhor. Mas nesse caso aqui, dependendo do fabricante, vocês podem passar ele direto aqui, apertou, faz a derivação para o TP e liga o TP. Essa que seria a informação importante nesse sentido aqui. Agora nós vamos descer para contemplar o sistema de entrada subterrânea. Observe que ali embaixo nós estamos com o eletroduto galvanizado, tá certo? Com os cabos chegando, que seriam os cabos de média tensão, mais o cabo de terra, que vai equalizar o potencial entre a malha da subestação e a malha da concessionária. Então, aqui nós colocamos esse tipo de mufla aqui, é uma mufla de uso interno, tá? Apesar de ter a saia, ela é de uso interno, porque algumas são de uso externo, aí ela tem mais saias, tá, gente? Importante, aterrar, todas as muflas têm que ser aterradas. Essa abraçadeira que o Wilton está falando, existem dois fabricantes, assim, que mais comuns de se achar, é a Kit e a 3M. Essa abraçadeira, vocês observam que ela tem um anel aqui em aço inox e ela tem um sistema de prisão tipo parafuso que está do lado de lá. Para evitar danificar o cabo, a gente utiliza essa abraçadeira de borracha, que ela faz o quê? Na hora que eu apertar esse sistema para segurar o cabo, ela não deixa danificar o cabo. E ao mesmo tempo ela prende essa estrutura metálica aqui que sustenta o conjunto, que é o parafuso nesse cavalete. O cavalete é um cavalete simples, é um cavalete que é de cantoneira. A única informação que eu digo para vocês que é importante é que a distância que entre esse ponto e esse ponto aqui seja aproximadamente igual à distância do isolador aqui sobre o suporte. Então, essa distância da parede até aqui é igual à distância da parede até esse ponto aqui. O que isso permite de facilidade? O sistema vai ficar o mais reto possível. Observem que todas as partes metálicas têm que ser aterradas, mesmo nesse cavalete aqui nós aterramos o cavalete, fixamos para dar a resistência mecânica e manter o cabo bem na posição, abraçadeiras de bronze com parafusos, tá certo? Na parte superior, a gente usou lá um conector split bolt com rabicho. O que ele faz? A gente fura a parede, ele tem uma rosca soberba na base dele, de forma que a gente prende o cabo na parte superior. Descendo aqui agora, a gente vai ver que existe um outro aqui para dar uma resistência mecânica no meio e um outro lá embaixo para dar uma resistência mecânica na parte inferior. A gente estica o cabo, né, e vem colocando as braçadeiras, ele vai ficar bem alinhado.
Outro detalhe aqui que é importante mostrar, o cabo que está conectado nas muflas e também ele faz a conexão com o cabo de chegada da concessionária, a equalização de potencial. E aqui nós temos aqui o aterramento, né, do cavalete, do suporte também. Descendo, nós aterramos aqui, ó, o cavalete, né? Trouxemos a derivação para a parte superior aqui para aterrar os TCs. E uma derivação que nós aterramos a estrela do OTP. Então, pessoal, uma coisa que a gente não vê muito no projeto, né, que o André está mostrando para a gente, é a questão do aterramento, né, da equipotencialização, que é muito importante para o projeto da subestação. Isso deve ser observado na hora da montagem. São coisas que talvez o projeto não mostra. Por exemplo, os terminais concêntricos da subestação. Esse é um ponto que talvez passe despercebido por vocês. Aquelas terminações que fazem ali as conexões são os terminais concêntricos. Então, por exemplo, chega o cabo aqui, que aqui não está mostrando nesse projeto, chega o cabo de cobre nu da concessionária, né? E aqui a gente faz um barramento principal, ali embaixo no cavalete, ali a gente fez tipo um barramento com um cabo de 50 milímetros quadrados, tá? Que ele fez a derivação para as muflas, para os cabos das muflas, se vocês observarem aí. Nesse caso, foram feitas todas com terminais split bolt. A conexão mais confiável que existe não é necessariamente split bolt, mas sim as conexões a compressão. O que são conexões a compressão? São conexões que você tem que utilizar ferramentas para poder comprimir o cabo. E aí ele equivale até a soldas exotérmicas, segundo inclusive a NBR 15751, na parte de projeto da malha, por exemplo. O rapaz perguntou se o TC está em série. Aí, dá uma mostrada de lado aí, ó. Vamos dar uma mostrada de lado aí para vocês, como que dá para ver isso daí. Se vocês observarem de lado, explica pra gente, pai. Bom, o sistema é série, porque vocês vão pegar a entrada ali, vai entrar no TC, vai sair do TC e vai continuar para a carga. Então isso aqui só é uma barra que passa dentro de uma bobina, né? Essa barra desce, passa e volta. O sistema que vai perceber essa corrente realmente é um TC que está aqui dentro. A barra passa dentro dele e sai. Então a corrente é ligada em série com o sistema. Desce, entra, deixa o sinal de corrente, segue para a carga. Os TPs já são o contrário. Eles já são ligados em paralelo. Desce, chega nele aqui e para. Porque aqui nós vamos fechar em estrela, o sistema para aqui. Ele não vai alimentar nada. Aqui já em cima, ele vai ter que alimentar a carga. Então ele vai entrar, sair, insere, vai para a carga. E ali vai para a carga. Só não montamos aqui o restante, né, pessoal? Mas o outro parafuso ali que está em aberto, ele vai na sequência para cá. Vamos ver um pouquinho no frontal aqui também, com relação às derivações dos cabos, tanto dos TCs quanto dos TPs. Mostrar um pouquinho essas derivações que coletam o sinal, né? As concessionárias, normalmente, elas fazem toda essa instalação desse cabeamento aí. Se vocês observarem, a gente tem que deixar pronto para a concessionária o quê? O cavalete montado e os encaminhamentos. A concessionária vem com os TCs, os TPs e toda a fiação e faz essa instalação de toda essa fiação e manda lá na caixa de medição dela, perfeito? Então aqui, ó, se a gente ver nesse corte frontal, o que a gente tem que deixar pronto para a concessionária? É isso daqui, ó, todos os conduletes no ponto para fazer a coleta do sinal, perfeito? Esses três camaradas, tanto dos TCs quanto dos TPs, e a caixa, tá? Chegando, inclusive, lá na caixa da concessionária, né? Porque a gente já deixa a caixa dela pronta, ela só vem instalar o medidor, certo, pai? Sim. Acontece é o seguinte, toda a parte física da medição, o cliente tem que entregar pronto para a concessionária. Então, essa parte aqui, ó, física, aqui, essa infraestrutura, o cliente tem que entregar pronto. É o cavalete montado, os conduletes seguindo o padrão que a concessionária já fala na norma. E o seguinte, quando for fazer a ligação, eles normalmente, com antecedência, eles entregam os TCs e o TP para o cliente vai fixar, fazer essa outra parte aqui, porque vocês têm que fazer a conexão dos vergalhões todos nele, deixar tudo que é físico pronto. A concessionária, ela só vai fazer as conexões elétricas nos TCs, no TP, e vai levar para o conjunto de medição dela, onde vão ficar o medidor, a caixa, a chave de aferição, né? Então, isso aí é responsabilidade dela.
Talvez no dia lá ela pode pedir algum ajustezinho de posição, coisa parecida, porque eles inspecionam para poder liberar, para poder fazer a ligação. Mas isso aí, até na hora, muitas das vezes o pessoal faz esses ajustes. Porque a pior parte é colocar tudo num lugar e deixar já no ponto deles fazerem a conexão das medições. Já teve algum problema que você teve com relação a tomar pau no cubículo de medição, pai? Ou é um cubículo mais tranquilo, não tem tanto pau assim? Ou o que você acha que o pessoal pode ter de empecilho, de colocar empecilho na sua montagem? Bom, existem alguns problemas que as concessionárias, às vezes, vai depender de concessionária, vai depender de quem está fazendo a inspeção. Quando a gente sai daquela caixa de derivação, que foi mostrada para vocês, normalmente a gente sai com uma curva e joga para fazer a saída para a medição. Tem pessoal da concessionária que não permite colocar um condulete para fazer a saída para a caixa de medição. Tem concessionárias e pessoas que fazem a inspeção que permitem. Por quê? Como o condulete fica dentro da área selada, não existe problema se usar condulete, tanto que o cavalete todo é com condulete. Então, vai depender da interpretação, porque não faz sentido você aceitar condulete no sistema de medição e não aceitar um condulete para fazer uma curva para jogar para uma caixa de medição. Então, tem gente que tem bom senso, agora tem uns que não tem bom senso, exigem uma curva, só que depois eles vão penar, porque vão ter duas curvas consecutivas de 90 graus. E duas curvas consecutivas de 90 graus para puxar cabo é terrível, tá? Esse seria um dos problemas que seria mais chato, vai depender do bom gosto do cidadão lá e do jeito que ele gosta das coisas. Tem gente que não cria muito problema não, é fácil de resolver esse problema.